Boa tarde. Esta apresentação vai tratar dos nomes que também são usados com função classificadora na língua Munduruku, que pertence à família Munduruku, do tronco Tupi, falada no estado do Pará, região norte do Brasil, por cerca de 13 mil pessoas. Eu sou Johnny Gomes. A apresentação ela tem por objetivo abordar as características, a natureza, a função e a tipologia desses classificadores em Munduruku. Então, ela é composta de uma introdução, seguida de uma fala sobre a morfologia dos classificadores. Na sequência, eu abordo um pouco da sintaxe desses classificadores e depois a semântica deles e finalizo com a tipologia do sistema de classificação nominal e como o Munduruku se enquadraria nessa tipologia, então. Bom, há um conjunto de itens lexicais nominais que tem também uma função classificadora em Munduruku. Todos eles são nomes de parte e, portanto, de posse inalienável nessa língua. Como classificadores, dizem respeito à forma do objeto designado. O quadro que eu apresento aqui inicialmente, ele traz uma lista de alguns desses classificadores, né? Então, aqui, por exemplo, eu separei o classificador B, que em seu significado lexical, ele significa dedo, mas quando usado como classificador, tem a ver com cilíndrico e flexível. A palavra poibã, cobra, shekpã, lagarta, são exemplos disso no mundo animal. A palavra ishibã, cipó, no mundo vegetal, e em outros contextos semânticos, como o ayampã, o tipiti, o cordabã, a própria corda, a gente vê também o uso desse item como um classificador para coisas que são compridas e flexíveis. O classificador A, em sua origem lexical, significa cabeça, e é usado com esse significado lexical, é isso que quer dizer essa coluna aqui. Todos eles têm um uso lexical pleno na língua, mas quando usado no sentido derivado como classificador, passa a designar a característica de arredondado, é o que a gente vê, por exemplo, no Tracajá e no Bentivi, Saracan A e o Atão A, respectivamente. Há quem diga que a manca A e manha ou A, né, a manga e a goiaba, as frutas, né, manga e a fruta goiaba, seriam classificados também com esse A. Eu discordo, depois vou explicar por quê. A, classificador A para casa, o Itá A, pedra, Tcho A, morro, Beiu A, beiju, Cam A, tórax, Chat A, comida, Taman A, coisas, especialmente de natureza mais arredondada. Um outro que eu separei aqui para essa introdução é o classificador UC, que significa lexicalmente barriga, mas quando usado como classificador significa oco. E a gente vê, por exemplo, em Kyo UC, a flauta, em mangueira UC, mangueira de água, e é um empréstimo do português que é mangueira, né, claramente. Baba UC, quando eu me reporto a coisas de alguém que são ocas, né, por exemplo, flautas, né, de alguém. Dup, lexicalmente significa folha de uma planta, mas como classificador significa a coisa foliforme. Então é esse o significado que a gente vai encontrar em Orepapadup, a borboleta, que tem um formato foliforme, a mesma coisa com a Yuan Tup, que é a raia. Há quem diga que a folha da bananeira seria um classificador, eu discordo, porque aqui ela está sendo usada especificamente como folha e não como um classificador. Eu vou explicar em outros contextos por quê. Já o remo é classificado como foliforme devido ao seu formato, né? Então a palavra para remo em Munduruku é koi dup, que vem do verbo chakoi, remar. O classificador da semente, como classificador, significa graniforme, é o que a gente vai ver em Pororá, então a palavra para carrapato, né? Então é claramente aqui usado como um classificador para esse bicho. Há quem diga que capedá, o grão de café, seria um classificador, eu discordo, para mim é literalmente grão de café apenas. E bombom está, bombom, tchangudá, a miçanga, camtá, o mamilo, chatá, comida em forma de grão, né? Então aqui são usos classificatórios. E o último que eu separei é o classificador ip, que em seu sentido lexical é pau, madeira, em forma de bastão ou de pau é quando ele é usado como classificador, é o que a gente vai ver
por exemplo, em grap, ip, lápis, caneta, ip, caneta. Né? O fato de classificadores terem uma origem facilmente identificável nos leva a crer que essa função desempenhada por eles é recente na língua. Isso vai ao encontro, em parte, da tipologia proposta por Greenwald 2002 e Greenwald Seifert 2004, que eu vou abordar na última parte dessa apresentação. O uso de classificadores não tem um caráter sistemático, ou seja, nem todos os nomes são classificáveis, né? E é importante que a gente diga isso para definir um pouco a amplitude desses itens. E também, quando eu retiro do mundo vegetal vários classificadores ou vários usos pretensamente classificatórios, eu também diminuo bastante a extensão do sistema de classificação frente a outras análises que precedem a minha. Né? Enfim, então vamos continuar. Vamos falar um pouquinho agora da morfologia dos classificadores. Né? Eles são, antes de mais nada, itens inalienáveis. E como qualquer outro nome desse tipo, tomam os prefixos relacionais de contiguidade do tipo R1 e não contiguidade do tipo R2. Seja 0 ou D, dependendo da classe, e I e T, dependendo da classe da palavra. Né? Mesmo em uma função classificadora como C, né, que claramente aqui o ban entra como um elemento classificador para cobra, esses nomes eles não têm nenhum traço morfológico diferenciado daqueles apresentados quando não estão exercendo uma função classificadora. Então, comparando aqui C e D, a gente vê que o ban de Paiba cobra, que funciona como classificador, e o ban de Biboi ban, o dedo do Biboi, quando ele é usado como item lexical dedo, funcionam exatamente da mesma maneira, com um zero dentro do sintagma nominal, e quando usados anaforicamente, seguidos de um i, que pode ser interpretado como um relacional 2 ou como uma marca de terceira pessoa. Né? Isso tanto vale para a classe 1 quanto para a classe 2, conforme vocês podem ver aqui do lado. Antes de continuar especificamente sobre os classificadores no sentido mais amplo dentro do sistema, é importante dizer que existem nomes de partes do corpo, sobretudo humano, que são compostos com um classificador. E aí é composição mesmo, não é sintagma nominal. Esses nomes não têm morfologia relacional, como a gente acabou de ver, isso é importante frisar, né? Uma vez que perderam completamente sua independência morfológica. Quando ocorre incorporação, por exemplo, de um nome composto como esses que estão aqui nesse quadro 3, não é só o classificador que se incorpora, mas é um nome como um todo, que também é um outro indício de que a gente está diante de um composto e não mais de um sintagma nominal. Né? Então, só para exemplificar o uso do classificador em composição, a gente vai ter aqui o classificador A, cabeça arredondado. Esse classificador vai estar compondo nomes como ombro, tórax, joelho, nádega. O classificador B, que vem da palavra dedo, mas que significa cilíndrico e flexível como classificador, vai estar presente em palavras como pescoço, veia, rabo, né, intestino. O classificador DA, que significa semente, usado como classificador graniforme, melhor dizendo, ele vai estar presente em palavras como mamilo, saco escrotal, rótulo, e o classificador tá em forma de olho vai estar presente, por exemplo, em anos. Agora, falando especificamente dos classificadores que não estão em composição, o principal ponto, né? Eles não estão em composição e eles constituem um sintagma nominal, né, em que exercem a função de núcleo desse sintagma nominal. Em termos de constituência, não há diferença entre o uso de um nome em função classificadora e o uso desse mesmo nome em função não classificadora. Então, por exemplo, em Paibã aqui, no exemplo 1A, e em Orepapadã, no exemplo 2A, existe a mesma relação de constituência que se encontra em Biboibã, aqui em 1B, frente a 1A, e a Kodup em 2B, frente a 2A. Né? Embora nos primeiros, 1A e 2A, a gente esteja diante de um uso, né, uma função classificadora que se informa sobre a forma da cobra e a forma da borboleta, respectivamente, né, 1A e 2A, a diferença é apenas de outra natureza, não é da natureza da sintaxe interna desses sintagmas
nominais. Está no contexto de incorporação por subida, que eu vou explicar logo na sequência. E também está uma diferença importante no plano semântico da relação que existe entre PAI e BA, um elemento baixo em referencialidade, e BIBOI e BA, o BIBOI um elemento alto em referencialidade, e uma independência entre os dois, o que não ocorre aqui em exemplos como um A. Já eu vou explicar isso também do ponto de vista da semântica. Mas antes, deixa eu mostrar um pouquinho os contextos de combinação de um classificador com outros elementos na língua, né? Vamos falar inicialmente dos classificadores com verbos, é algo extremamente recorrente. Então, se um sujeito de intransitiva ou um objeto de transitiva tiver um classificador, necessariamente ele vai se combinar com o verbo. Quando esse classificador se combina com o verbo, ele está formando um composto no verbo. Quando é com nome, ele forma um sintagma nominal, né? Isso seja um nome, seja um pronome, seja um demonstrativo, uma nominalização e até com outros nomes inalienáveis, né? Essa propriedade sintática de incorporação também não é uma exclusividade deles, né? Uma vez que qualquer raiz inalienável pode participar dessas mesmas combinações, seja com verbos ou com nomes. Eu fiz uma descrição bastante detalhada de processos de incorporação e retomada anafórica com nomes na minha tese de doutorado, 2006. Né? Hoje, como não há tempo suficiente, vou apresentar essa discussão exclusivamente com classificadores para pôr em relevo características morfossintáticas deles. E vamos começar aqui pelo número 3. Né? O número 3, o nome ban, que aparece bem aqui, né, compondo a palavra cobra, significa cilíndrico e flexível, né? Ele está presente nesse objeto direto e, portanto, também vai estar presente no verbo, à esquerda do verbo, o verbo alcar, formando com ele um composto. Isso determina o escopo do verbo, né? O alcance semântico dele e para onde que ele vai apontar a natureza da projeção desse matar, aqui no caso matar a cobra. Todo nome pode ser modificado por um numeral ou por qualquer outro pronome quantificador, esteja este nome em função classificador ou não. Por exemplo, no número 4, o sintagma nominal a casa, que é classificada com um elemento de natureza redonda, que é o a, né, originalmente cabeça, vai ter um numeral que se refere a ela. No caso aqui, o numeral pan. E quando esse numeral se refere a uma palavra que tem um classificador, esse classificador também ocorre dentro do sintagma em que está o numeral. E a relação é a mesma. O classificador é o núcleo do sintagma, né, frente ao numeral. E é importante dizer que a relação entre o numeral classificado em combinação, anaforicamente, com relação a um nominal, é uma relação apositiva. Então, eles não compõem aqui uma casa como em português. Compõem uma redondeza casa, uma redondeza unitária, uma redondeza casa. São duas palavras que estão em processo de aposição. São questões muito interessantes que mostram a diferença de um verbo que se combina com o classificador à esquerda numa composição e de nomes que se referem a um nome classificado, né, em que esses nomes, sejam numerais, pronomes, vão estar também recebendo o classificador. É o que vai aparecer na sequência com demonstrativos. Então, aqui, no número 5, o demonstrativo em O vai receber o classificador do elemento itig-a, que é panela. Vai acontecer a mesma coisa com o descritivo. Aqui, no caso, o balde, que recebe o classificador A, o descritivo que se refere a ele, it, pequeno, também vai se combinar com esse mesmo classificador, e da mesma maneira que os numerais numa relação apositiva, né? E eu queria falar um pouquinho mais detidamente do exemplo 7, porque é a combinação de um classificador com um verbo nominalizado, que tem um SN cujo núcleo é um classificador, né? Vai ser interessante porque esse elemento nominalizado, primeiro ele se comporta como verbo e recebe o classificador à esquerda, e depois que ele é nominalizado, ele passa a obrigatoriamente se combinar também com o classificador na posição dos sintagmas nominais, o classificador ocupando a função de núcleo. Então isso mostra um pouco o ordenamento das regras morfológicas, né? Então, antes de nominalizar, o verbo pega o classificador à esquerda, depois de nominalizado,
aí o todo nominalizado passa a se comportar como um elemento que se agrega num sintagma cujo núcleo é também um classificador que está se reportando ao sintagma nominal, onde originalmente esse classificador surgiu, né? Enfim. A combinação de um classificador com nomes inalienáveis também é um fato que é só mais um exemplo disso, né? Para que vocês possam ter acesso à minha tese de 2006, detalha com mais calma e tranquilidade isso, o tempo faz a gente correr. As combinações acima, elas têm sido tratadas como concordância, Crofts 85, Gonçalves 87, Picanso 2003. É uma interpretação não adotada por mim, uma vez que os classificadores não são partículas ou sufixos. 2, o resultado da combinação entre verbos e classificador é um composto, e entre nomes e classificador é um sintagma nominal, em que o classificador é núcleo. Em lugar de concordância, eu tenho falado com relação aos verbos que ocorre incorporação, com relação aos numerais demonstrativos, nomes descritivos, nominalizações, nomes inalienáveis, eu defendo que ocorre aí claramente uma retomada anafórica de um sintagma nominal, né? Em relação a este último, por exemplo, uma vez que o sintagma paiban, cobra, esteja na cena discursiva ou mesmo na cabeça dos interlocutores, o ban pode ser usado em seu lugar, como elemento anafórico. Então, eu vou ter iban, para retomar todo o sintagma nominal paiban, cobra. Eu vou ter inhoban, aquela cobra, shep, shepan, duas cobras, ban, matará a cobra, em que basta o classificador aqui já me diz a quem que ele se reporta, né? Bom, em síntese, os classificadores combinam-se com os nomes, também demonstrativos e numerais, à direita, sendo seu núcleo sintático, enquanto a incorporação nos verbos dá-se à esquerda, formando com eles um composto, né? E esse acaba sendo um dos traços de diferenciação entre nomes e verbos, um bom teste para saber o que é nome e o que é verbo nessa língua. A incorporação dos classificadores nos verbos ocorre numa linha absolutiva, ou seja, atinge objeto direto e atinge sujeito de verbo intransitivo. Falando um pouquinho da incorporação por subida, ela não atinge classificadores. Então, incorporação por subida é a migração de um núcleo, de um sintagma nominal, para um sintagma verbal, constituindo com ele um composto. É o que a gente vê em 9b, quando comparamos a 9a. Então, aqui em 9b, o objeto direto, né, o dedo do biboi tem dedo como núcleo desse objeto direto, né, mas eu tenho a possibilidade de deixar esse dedo incorporado apenas no verbo e, então, biboi passa a ser o objeto direto da construção. Né? Isso porque o ban está funcionando aqui como item lexical e não como classificador. Por quê? Se for um classificador, esse ban não pode ser incorporado dessa maneira. É o que a gente vê aqui em 10A. O ban só vai poder ser incorporado, como é incorporado em 9A, por repetição. Ele se repete aqui dentro do sintagma verbal, mas ele não vai poder ser apagado do sintagma de origem, como no caso de 9b. É o que a gente vai ver aqui, que é impossível falar em Munduruku a frase 10b, né? Em que o ban de cobra, que compõe a palavra cobra, tenha sido incorporado por subida. E aí a gente vê uma boa fronteira entre um uso classificatório e um uso não classificatório desses itens lexicais, né? Então, a partir desse critério de incorporação, eu tenho questionado o status de classificador que é atribuído aos nomes de parte de vegetais, tendo em vista que todos eles se incorporam por repetição e por subida. É o que a gente vê aqui em 11A, em que a cobá, né, a banana, ou o braço da bananeira, literalmente, é incorporado por repetição, ele se repete no sintagma verbal, mas em 11B eu tenho sim a possibilidade de incorporar a parte e deixar o todo lá fora. Ou seja, ba funciona como um nome pleno na relação sintagmática a coba. Então, é o braço da bananeira, a banana da bananeira, né? Em termos metafóricos, assim falando. E eu posso, então, incorporar, retirar desse sintagma nominal de origem o ba e colocá-lo aqui no sintagma verbal. Então, isso, para mim, tem sido um bom indício para dizer que aqui ele não está sendo usado plenamente como um classificador, como aconteceu aqui com o classificador ban em paiban.
cobra, em que eu não posso, em hipótese alguma, deixar a parte pai sozinha. Aqui eu posso deixar a parte acó sozinha, porque ela é o todo. Ba é apenas a parte, né? Então, essa análise vai se aplicar a qualquer contexto em que a relação semântica entre os nomes seja do tipo parte todo, como se explica na seção a seguir, né? Então, entender a natureza semântica de acó em acobá frente à natureza semântica de poi em poibã também é fundamental para compreender as diferentes relações morfossintáticas e semânticas estabelecidas pelos nomes inalienáveis que se combinam com cada um deles. O primeiro, acó, tem autonomia lexical, já o segundo, poi, não tem autonomia lexical. Então, a função básica de um nome que esteja sendo usado em função classificadora é indicar um traço saliente da forma do objeto, conforme os exemplos que eu venho dando, né? E se seguirmos a tipologia de Allan, de 1977, eles se enquadram na categoria shape, né, de Dene, 1976, promovem uma interação física com os nomes. Propomos aqui um contraste entre nomes em função classificadora e nomes sem essa função. O classificador mantém uma relação semântica de modificado-modificador com o nome com o qual se combina. E esse nome é baixo em referência, uma vez que não tem autonomia lexical. É isso que eu quero dizer aqui. Com pai e bai, o pai não tem autonomia lexical. Ele precisa do ban para existir, né? E ao contrário de biboi e ban, em que é o dedo do biboi. Aqui não é classificador, mas o dedo, literalmente, em que biboi é pleno. E posso usar tanto um quanto o outro livremente, sozinhos, né? Isso porque pai não tem autonomia lexical, como eu disse, e logo ban em biboi e ban aqui não é um uso classificatório. Logo, os nomes que não têm uma função classificadora mantêm uma relação de todo parte, o parte todo, né, com o nome com o qual se combinam, sendo esse nome ainda alto em referência, né? E usado lexicalmente de maneira plena. Esse raciocínio vale para os nomes de partes de vegetal, como eu falei há pouco, não considerados aqui classificadores, né, propriamente ditos, embora se deva reconhecer o valor incipiente de classificação nominal deles. Classificadores como ban, poi, ban, cobra não tem referência a si mesmos. Já nomes sem classificação, sem função classificadora, né, como tem uma referência em si mesmo. É o que a gente vai ver aqui. A cobá, o ba tem referência em si mesmo. O ba é a própria banana, o próprio fruto da bananeira. A cobá é o braço da bananeira. E a có também tem referência plena, é a bananeira. Então, esse tipo de construção é importante para a gente identificar que já há aqui dois itens lexicais aqui. O item lexical, o elemento cilíndrico rígido, braço, metaforicamente falando, e a própria bananeira. E isso não ocorre aqui, em que aqui só tem a referência do formato da cobra, e não é possível nem que um nem que outro ocorram sem, especialmente o pai ocorra sem a presença do ban. Se poderia dizer, por exemplo, que para ser, eu tenho que já na literatura se identificou como termos de classe. É um princípio de classificação nominal, sem dúvida nenhuma. Então, assim, portanto, um nome inalienável ele pode ser encontrado nesses contextos. Eu posso ter biboibá, o braço do biboi, ou biboibã, o dedo do biboi, é um sintagma nominal. Eu posso ter acobá, o braço ou cilindro rígido da bananeira, é um sintagma nominal. Eu posso ter poibã, a cobra, já um todo, também é um sintagma nominal. E eu posso ter esse ban como um composto. No caso, ele já perdeu completamente a possibilidade de ocorrer sozinho, e ele só ocorre nesse contexto colado ao termo toai, né, para formar a noção de rabo. Na minha tese de 2006, eu faço uma exposição bem detalhada de morfologia, sintaxe, semântica, e mostro os graus de lexicalização entre nomes relacionados, né? Eu identifico quando um classificador vai de um sintagma nominal até a composição, passando por esses critérios que eu acabei de citar. Agora, para finalizar, eu queria falar da tipologia do sistema de classificação nominal e do Munduruku. Eu faço uma revisão bem detalhada na minha tese sobre a tipologia proposta por Greenwald Seifert, 2004, todo o debate que eles fazem, comparando os sistemas africanos e amazônicos. E aqui não há tempo de abordar tudo isso. Então, eu vou direto ao ponto.
apresentando essa tipologia proposta por eles, do sistema de classificação nominal, em que eles defendem que existe um contínuo de classificação nominal, em que no extremo você tem os elementos de natureza mais lexical e no outro extremo os elementos de natureza mais gramatical, né? Sendo que nesse primeiro polo aqui a gente vai ter termos de classe, né? Como palavras do inglês blueberry e todos os outros berries que existem, termos de medida como a pound of butter, a pound of sugar, a pound of oranges, né? Que também funcionam, de certa forma, como um sistema de classificação nominal incipiente. No outro extremo, bastante gramaticalizado, a gente vai ter as classes nominais de línguas banto. Aqui estariam os sistemas tipicamente africanos. E os gêneros, né? Ou o sistema de gênero das línguas europeias. E no meio, numa relação que está entre o léxico e a gramática, os classificadores, né? Ou seja, a gente vai ter aí, entre esses classificadores, os subtipos. Classificadores genitivos, construções possessivas, classificadores numerais, sintagmas numerais, ou até mesmo demonstrativos ou adjetivos, classificadores de nomes, classificadores de verbos, né? E até, como defende Eichenwald, dos meus classificadores locativos. Para Greenwald-Seifert, os classificadores são menos gramaticalizados, então, que os sistemas de classes de nomes das línguas africanas. Então, assim, as línguas amazônicas estariam entre os sistemas classificadores e os sistemas de concordância, né? Muitas delas teriam, enfim, sistemas de classes de nomes, porém com um grau menor de gramaticalização, né? Abaixo, agora, nesse momento, eu vou apresentar um pouco as conclusões desse estudo comparativo que os autores fizeram entre sistemas nominais e africanos, para depois me reportar ao Munduruku frente a essa proposta, né? Então, o sistema de classificação nominal do Miranha, que é uma língua estudada pelo Seifert e usada como parâmetro nesse estudo, é do tipo classes nominais, classes de nomes, né? Mas há também, entre as demais línguas amazônicas, sistemas de gênero ou sistemas de classificadores, tais como numerais e genitivos, embora sejam minoria, de acordo com esses autores aqui. Os sistemas amazônicos são sistemas de classes de nomes, mas em um estágio bem inicial de gramaticalização, em comparação com as línguas Niger-Con. Foi apontada a seguinte semelhança entre os sistemas africanos e os amazônicos, a possibilidade de os marcadores de classificação nominal estarem simultaneamente no nome, nos seus modificadores, nos verbos, dos quais seriam um argumento. Foram apontadas também as seguintes divergências. Nos sistemas africanos, a presença de marcadores de classe nas construções, nas quais eles aparecem, obedecem a restrições morfossintáticas e é obrigatória. E 2, não há pistas da sua origem lexical lá, enquanto que daqui as pistas são, de modo geral, bem claras. A concordância é a principal característica dos sistemas amazônicos. Os sistemas nominais amazônicos são pouco gramaticalizados em virtude de seu alto grau de motivação semântica e de sua clara origem lexical. O Munduruku se enquadra bem aqui nesse ponto da clara origem lexical, né? Tem uma natureza discursiva muito importante, uma função anafórica essencial em Munduruku, os discursos, os textos. Quando um elemento é classificado, esse classificador ele aparece no discurso inteiro, você consegue rastrear a referência do sintagma nominal de origem a partir do classificador e ver como ele vai sendo retomado e fazendo a coesão e a coerência do discurso em que ocorre. Então, para Greenwald e Seifert, existem diferenças de grau e não de essência entre as línguas amazônicas e as línguas africanas. Por isso que eles dizem que, quando se aponta que as línguas amazônicas são exóticas, é uma falácia. Na verdade, elas têm um sistema apenas diferente, né? E numa relação, do ponto de vista do contínuo, uma relação menos gramaticalizada que os sistemas africanos. Bom, o Munduruku, frente aos demais sistemas amazônicos, eu diria que é um sistema de classes de nomes, em um estágio emergente e pouco gramaticalizado. Uma vez que, os nomes que funcionam como classificadores em Munduruku têm origem lexical e significados claros. 2, o processo de classificação é transparente. 3, os classificadores compõem, na maioria dos casos, sintagmas nominais, de natureza nominal, e desempenham uma função anafórica discursiva muito interessante, muito importante no sistema como um todo da língua. B, os marcadores de classificação nominal estão simultaneamente presentes no nome, nos verbos, né, incorporados quando o classificador se encontra
em um argumento absolutivo e nos sintagmas nominais com nomes quantificadores, numerais e indefinidos, e pronomes demonstrativos sendo o seu núcleo, né? Com relação ao que se aponta em B, é importante dizer que os classificadores em Munduruku não estariam em processo de concordância. A sua presença nos verbos é compreendida como fenômeno de incorporação nominal, e já a ocorrência com os pronomes citados é analisada como um tipo de retomada anafórica, em que os classificadores constituem sintagmas independentes, com os modificadores que se referem a um dado nome classificado. Enquanto no Miranha, por exemplo, a indexação de classificadores nos verbos ocorre em linha nominativa, no Munduruku ocorre em linha absolutiva. Para Mitham, 1986, esse fenômeno evidencia um sistema classificador verbo incorporativo, né? Ou seja, morfemas que são itens lexicais incorporáveis à estrutura do sintagma verbal, os quais assinalam anaforicamente também alguma característica proeminente da entidade já referida em um sintagma nominal associado, sujeito, objeto direto do mesmo verbo, no sistema de referência cruzada. Aqui, para concluir, então, apresento uma tipologia da classificação nominal em Munduruku. Apesar de eu ter optado por falar que é uma classe de nomes, há motivos também para considerá-los como um sistema de classificadores, né? Então, no quadro, eu apresento uma lista dos critérios propostos por Dixon, em 1986, citados por Greenwald, 2002, né? Os nomes em função classificadora do Munduruku, eles têm tanto as características A, C e D dos classificadores, então não classificam todos os nomes, é um sistema aberto e não é um sistema que se funde com outras características gramaticais, quanto também teriam das classes de nomes, os classificadores em Munduruku, as características do tipo E, do tipo G, do tipo H e do tipo I. Ou seja, podem ser marcados no nome, o nome atribui a uma classe, e o nome atribuído a uma classe, perdão, e a variação, não há variação entre os falantes e não há variação de registro. Então, ressalto finalmente que os nomes que desempenham a função classificadora em Munduruku são núcleos dos sintagmas nominais na maioria das suas ocorrências, né? Fato não observado nos estudos tipológicos já realizados sobre sistemas de classificação nominal que eu apresentei aqui. Com isso eu finalizo, estão aqui as referências e agradeço muitíssimo. Obrigado.